E a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, suspendeu a comercialização de 268 planos de saúde de 37 operadoras em todo o país. O principal motivo disso foi o descumprimento dos prazos máximos para atendimento de consultas, exames, cirurgias também. Essas operadoras não poderão mais vender esses planos até uma nova decisão da agência. Hoje você vai saber ao que deve ficar atento antes de contratar, então, um plano de saúde. Vamos conversar aqui com a advogada da Comissão do Direito do Consumidor da OAB, Lilian Salgado. Bem-vinda. Lilian, bom dia. Bom dia. É um número que assusta, né? É um número alto. Com certeza, a cada dia aumenta o número de reclamações. Por isso foi necessária essa medida da ANS. E agora os planos vão ter que ter um serviço de qualidade. Temos que melhorar isso. Com né? certeza. Agora, ao que as pessoas devem ficar atentas, né? Quais são os direitos delas? Eu quero saber, na verdade, o seguinte: qual é o prazo máximo, né, para as consultas, para a marcação das cirurgias? Então, depende de cada caso. Primeiro o consumidor ele deve fazer uma consulta na ANS e verificar se aquele plano que ele quer contratar está autorizado a nova venda. Né? Uma coisa também muito importante é o consumidor solicitar antes de contratar a via contratual e verificar quais são os seus direitos, ou seja, quais são as coberturas, exclusões e autorizações. Isso antes de contratar um plano, né? Exatamente. A pessoa tem que ficar atenta a tudo isso. Atenta. Se ele tiver dúvida, ele deve pedir ajuda aos PROCONs ou entidades de defesa do consumidor. E os prazos, eles estão previstos no site da ANS. Basta o consumidor ligar ou entrar na internet. E também pode contar, é claro, com a ajuda das entidades de defesa do consumidor. O que a pessoa deve avaliar, né, sobre as operadoras, realmente? Como é que você verifica se uma operadora ela é confiável? Bom, primeiro, ele pode ver na ANS se essa operadora ela está suspensa a comercializar novos planos. Há também um ranking de reclamações e o consumidor deve fazer uma pesquisa nos PROCONs e verificar, essa operadora tem muitas reclamações? É por aí que você pode identificar se uma operadora está valendo ou não a pena, né, gente? Agora, na hora de fechar o contrato ali, você já falou um pouquinho, mas na hora de fechar o contrato, a que itens nós devemos ficar atentos, né? Porque sempre passam uns trechinhos assim que as pessoas às vezes não leem, aquelas famosas letras pequenas, né? Exatamente. O consumidor, ele deve solicitar o contrato, ler e compreender. A questão mais importante é ele saber quais são a cobertura do seu contrato e quais são as exclusões. Essas devem estar em destaque, ou seja, o contrato ele também tem que ser claro para o consumidor. E é claro, na dúvida, melhor não contratar, né? Pois é. A pessoa pode pegar esse contrato, por exemplo, levar para um advogado ou para o próprio PROCON, né? Para poder analisar, para poder ter uma ajuda realmente. O consumidor pode pegar o contrato, buscar a ajuda de um especialista, de um advogado, ou também ele pode contar com os PROCONs, o Ministério Público ou, né, entidades de defesa do consumidor. E é claro, sempre fazer a denúncia à Agência Nacional de Saúde. Porque é isso que ajuda mesmo a esses planos serem vistoriados, né? Essas empresas serem realmente acompanhadas, é isso, Com né? certeza. E agora, se o plano ele não cumprir a lei, além de ter a suspensão, ele terá que pagar a multa. E o consumidor que está sendo lesado, ele pode, inclusive, migrar para um plano que esteja regular. Nós já falamos um pouquinho também disso. Algumas pessoas têm até dificuldade de saber quando estão sendo lesadas, né? Porque às vezes no momento em que uma pessoa está no hospital, precisa muito do plano, é um momento complicado na família, elas não sabem exatamente quais são os seus direitos, né? Como acompanhar isso? Aqui as pessoas devem ficar atentas. Bom, primeiro, como a gente já falou, sempre pedir o contrato, entender, compreender e também pedir ajuda aos PROCONs, às entidades especialistas e saber quais são os meus direitos. A partir daí, ele deve reclamar, deve denunciar a agência para que ele possa exercer o seu direito. E essas informações sobre o prazo máximo para marcação de consultas, de exames e de cirurgias também estão no site? Estão da no ANS. site. Então, o link para esse site você pode encontrar também no g1.com.br/mg, o endereço que está aqui na tela para você. Lá você encontra o link, então, para ter todas essas informações, né? Exatamente. Ligou para o médico, não conseguiu marcar essa consulta, é o que acontece muito, né? Vai direto ao PROCON?
Não, liga imediatamente à ANS e faça a denúncia. E depois o PROCON ou não precisa? E depois, se ele não obter uma solução amigável, ele pode ir no PROCON, tentar um acordo com a operadora. Agora, infelizmente, se ele não conseguir uma solução amigável, ele pode entrar com uma ação com um pedido liminar urgente para ter o seu direito garantido. Ok, então, Lília, muito obrigada pela sua participação, pelas dicas aqui. Um ótimo dia. Obrigada.